Bom dia, eu sou o enfermeiro Rafael, né, e vou apresentar um conteúdo, né, importante, né, para os acadêmicos de enfermagem, as pessoas que querem fazer concurso público, tanto técnicos como enfermeiros, né, e hoje eu vou apresentar um conteúdo referente à diabetes, né. Então, gente, o que é diabetes mellitus, né? A diabetes, né, é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente de falta de insulina ou da incapacidade desta de exercer seus efeitos no organismo humano, né, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue e hiperglicemia, né? Então, a diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, né, decorrente à falta de insulina ou de incapacidade desta de exercer seus efeitos no organismo, né, humano, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue e hiperglicemia. Então, gente, a insulina ela é responsável para tirar as moléculas de glicose do sangue para dentro, ela transporta para dentro da célula, né? A insulina se liga aos receptores celulares, né? Como se fosse uma chave, né, na abertura lá do receptor, né? E coloca essa glicose dentro da célula para que, né, essa glicose possa dar energia ao organismo, né? E assim fazer as suas funções, né? Então, gente, eu vou falar aqui o estado de normalidade da glicemia, né, em jejum. O estado de normalidade da glicemia é de 70 mgdl a 100 mgdl no sangue, né? Então, gente, eu estou falando isso em jejum, né? O estado de normalidade em jejum é de 70 a 100 mgdl em jejum. Após o almoço, gente, né, essa glicemia fica alterada, certo? Então, a glicemia após o almoço, né, fica até 140, né, é normal essa taxa, né? Após a refeição, né, de 1 a 2 horas é normal dar 140, uma elevação, né, de glicemia, né, até 140 mgdl. Então, gente, uma pessoa é classificada como pré-diabética ao medir a sua glicemia em jejum e atingir entre 100 a 125 mgdl, né? Então, a pessoa é pré-diabética, né, ao atingir uma glicemia de 100 a 125 mgdl. Já aquelas que atingem a partir de 126 mgdl em jejum, né, são consideradas diabéticas, né? Então, qual é o parâmetro de glicemia normal? 70 a 100 mgdl. Parâmetro normal, 70 a 100 mgdl, certo? Em jejum. Agora, as pessoas pré-diabéticas, né, é de 100 a 125. E as pessoas que são diabéticas, a partir de 126, né? Então, as pessoas que não possuem nenhuma anormalidade, né, após o almoço, essa glicemia ela aumenta. Vai até 140 quando está normal após o almoço, certo? De pessoas que não possuem diabetes, né? Então, esse número de 140 fica entre 1 a 2 horas após o almoço, né? Então, vamos falar aqui, gente, de uma coisa muito importante, né? Que a insulina é produzida pelo pâncreas, certo? Sendo responsável pela manutenção do metabolismo e a quebra de glicose para permitir que tenhamos energia para manter o organismo em funcionamento, né? A insulina, que faz a quebra de glicose no organismo, se liga ao receptor celular,
através disso, entra na célula para que a célula produza energia com a glicose, né? Então, gente, vou falar aqui sobre os tipos de diabetes. Quais são os tipos de diabetes? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Isso cai em concurso e é muito importante. Então, diabetes tipo 1. Em 5 a 10% dos casos de diabetes, né, correspondem ao tipo 1. No caso desta diabetes, o sistema imunológico atacam as células que produzem insulina, né? Então, o sistema imunológico na diabetes tipo 1 ataca, né, as células que produzem a insulina. Assim, não há produção suficiente para fazer com que a glicose entre nas células, né, permanecendo na corrente sanguínea, essa insulina, né, essa glicose, perdão, ocasionando um aumento das taxas de glicemia. Então, na diabetes tipo 1, né, no caso dessa diabetes, né, o sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina. Assim, não há produção suficiente para fazer com que a glicose, que depende da insulina para entrar na célula, entre nas células, permanecendo na corrente sanguínea. O que permanece na corrente sanguínea? A glicose. A insulina, ela ajuda essa glicose a entrar na célula, certo? Ocasionando aumento das taxas de glicemia. Diabetes tipo 2 costuma ser assintomática e as manifestações ocorrem geralmente na idade adulta, após os 40 anos, com a evolução lenta dos sintomas e a possibilidade de complicações. Então, gente, as complicações da diabetes tipo 2 são renais, oftalmológicas e neuropáticas, né? Ocorre principalmente em pessoas com excesso de peso, comprometimento, comportamento sedentário, hábitos alimentares não saudáveis e história familiar de diabetes, né? A diabetes tipo 2 é um sinal de alerta do corpo que normalmente aparece em pessoas com fatores de risco, como sobrepeso, obesidade, hipertensão, alterações dos lipídios. Nessa etapa, apesar de 50% dos usuários desenvolverem a doença, os outros 50%, por meio de incorporação de hábitos saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, poderão retardar a evolução e a complicação dos diabetes, né? Então, a prática de atividade física, alimentação adequada, né, hábitos saudáveis de vida poderão retardar a evolução e as complicações da diabetes. Sintomas da diabetes tipo 1: fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes durante o dia, poliúria, perda de peso e emagrecimento, fraqueza, fadiga, mudança de humor, náusea e vômitos. E aí, gente, olha só, os sintomas da diabetes mais comum, e isso é matéria de concurso, né? Isso vai cair no concurso, né? Para técnico de enfermagem cai aberto, né? Para enfermeiro metade, né? 50%, mas para técnico de enfermagem cai muito. Polifagia, polidipsia e poliúria, né? Polifagia, né? Fome excessiva, polidipsia, sede excessiva, e poliúria é aquela vontade de urinar de forma mais frequente, né? Então, gente, vamos lá na diabetes tipo 2, né? Na diabetes tipo 2 acontece fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecção frequente na bexiga, rins, pele, infecções de pele, ferida que demoram para cicatrizar, visão embaçada, né? Quais os fatores de riscos para desenvolver a diabetes? Diagnóstico de pré-diabetes: pressão alta, colesterol alto, alterações das taxas de triglicerídeos no sangue, sobrepeso, genética, né? Apneia do sono, uso de medicamentos de classe de glicocorticoides, né? Mulheres que deram à luz a criança com mais de 4 quilos, doenças renais crônicas, diabetes gestacional, síndrome de ovários policísticos, né? Diagnóstico de distúrbios
psiquiátricos como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Eu creio que com esses transtornos, né, a pessoa come de uma maneira exacerbada, né? Então, gente, vou falar aqui a última, né, que é a diabetes tipo 3, né? Diabetes gestacional é caracterizada pelo surgimento de diabetes durante a gestação. Nesse período, né, a mulher que antes não tinha resistência à insulina passa a apresentar o problema e fica com níveis elevados de açúcar na corrente sanguínea. Isso quer dizer que a ação da insulina, hormônio responsável por tirar a glicose do sangue e ajudá-la, né, a entrar na célula, fica prejudicada e o pâncreas não consegue produzir a insulina suficiente para dar conta do recado. Então, com a gravidez, a mulher ela fica com a produção de insulina prejudicada, né? E com isso a glicose não consegue entrar de forma adequada na célula, né? Então, gente, hipoglicemia é literalmente, né, o nível muito baixo de glicose no sangue, né? Agora, hipoglicemia que estamos falando. Hipoglicemia é literalmente o nível muito baixo de glicose no sangue e é comum em pessoas com diabetes. O que pode causar hipoglicemia, gente? O aumento da quantidade de exercícios, pular refeições, comer menos que o necessário, exagerar na medicação, ingestão de álcool, sintomas de hipoglicemia, fome, náusea, desmaios, crise convulsiva, sonolência, tremedeira, nervosismo, ansiedade, suores, calafrios, visão embaçada, irritabilidade, impaciência, confusão mental, até delírio, taquicardia, tontura e vertigem, né? Tem mais coisas aqui, né? Sensação de formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, raiva ou tristeza, falta de coordenação motora, convulsão, inconsciência. Agora, hiperglicemia, vamos revisar, né? Urinar com grande quantidade, né? E mais vezes, ter sede constante e intensa, sensação de boca seca, fome constante e de difícil de saciar, né? Cansaço, visão turva. Agora vamos agora, gente, falar sobre neuropatia diabética, né? Os nervos periféricos carregam as informações que saem e entram no cérebro, além de sinais da medula espinhal para o resto do corpo. Os danos a esses nervos é uma condição chamada de neuropatia periférica, fazem com que esse mecanismo não funcione muito bem. A neuropatia pode afetar um nervo e um grupo de nervos, ou nervos de todo o corpo. Então, a diabetes, né, prejudica também o funcionamento dos nervos, né, do corpo, né? Neuropatia diabética é chamado desse quadro, né? Então, gente, nós acabamos aqui. Fiquem com Deus, né? Tenha um bom dia, né? E um bom estudo.